A paz do Senhor para todos. Você que está aí assistindo esse vídeo, se inscreva aí no meu canal, Vera Fonseca do Amaral, ok? Deixe aí seu like. Jesus está voltando. Vamos ler e prestar atenção na palavra do Senhor, porque o próprio Jesus, que morreu por mim e por você, e foi ao céu, voltou e está à destra de Deus, ele vai voltar para buscar uma igreja lavada, purificada pelo sangue do Cordeiro, aleluia. Eu vou deixar para a nossa meditação aqui a palavra do Senhor. Se encontra no livro de Lucas, no capítulo 7, que diz assim: João envia 2 discípulos seus a Jesus. Os 2 discípulos de João foram mensageiros dele para ir até Jesus. Então vamos ver o que aconteceu. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou a Jesus dizendo: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E na mesma hora, Jesus curou muitos de enfermidades e males, espíritos maus, deu vista a muitos cegos, e respondendo, então Jesus disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia seu evangelho. E bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. Que resposta longa, hein? Uma pergunta tão pequena, né? Curiosidade, né? Como aconteceu com outros discípulos também, que andava com Jesus, mas não sabia que ele era o Cristo, ainda tinha dúvida. E aqui João Batista enviou 2 de seus discípulos, soube que Jesus estava por ali, vai lá, pergunta se ele é o Cristo. E João, chamando 2 de seus discípulos, enviaram a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Pensa bem, irmãos. Discípulos de Jesus não conhecia Jesus, vendo os feitos do Senhor Jesus e não conhecia Jesus. Então, vamos ver aqui o que houve. E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Eu creio, né, irmão? Jesus talvez não tenha nem demonstrado, mas eu creio que Jesus ficou triste com a pergunta dessa, sabendo que eram discípulos de Jesus, e fazer uma pergunta dessa, vendo os feitos do Senhor por todos os lados, né? E quando aqueles homens chegaram junto dele, e na mesma hora, Jesus curou muitos de enfermidades e males. Precisava de resposta. E espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Será que teria outro que faria tudo isso que Jesus fez?
Então Jesus estava ali só respondendo através das tuas boas ações. Respondendo então Jesus disse-lhe: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Vocês têm ouvido aqui, não tem? O que eu tenho dito? E tem visto e tem ouvido. Os mortos, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Irmãos, eu creio que aqueles discípulos ficaram envergonhados de ver tanta resposta de Jesus, todas positivas, né? Todas mostrando que ele é o Cristo, ele era o Cristo que havia de vir. E ele é o mesmo ontem, hoje, irmãos, como diz a palavra, e será eternamente. E bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. Volta lá e conta tudo isso para João Batista. Vocês não são discípulos dele? Vai lá. Conta tudo que vocês viram aqui e ouviram. E serão bem-aventurados aqueles que em mim não se escandalizar. Eles não eram para ter dúvida, porque naturalmente que eles não foram chegando e levando o recado, né, ou a pergunta de João Batista. Mas eles viram Jesus curando, salvando, libertando. Mesmo assim, eles fizeram a pergunta, eles eram mandados, né? E Jesus, no final, ainda diz: bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. Mas teve pessoas que não foram bem-aventuradas, que se escandalizaram em Jesus. Mas graças a Deus, irmão, nós não vimos como os muitos tiveram o privilégio de ver face a face o Senhor Jesus Cristo, mas nós cremos na palavra do Senhor, que verdadeiramente Ele é o Cristo, o enviado de Deus à terra, né? Pregou a palavra, mostrou seus feitos, praticou muitas obras aqui, irmãos. Que outro homem, que outra pessoa poderia realizar todos esses feitos, milagres que Jesus operou? Ninguém. Naturalmente que esses mensageiros chegaram, ó João, conjecturando, tá, irmão? Ó João, o que eu vi ele fazendo lá, que nós vimos, não é outro não, é o Cristo mesmo. É o que Jesus, é o que Deus ia enviar à terra. E ele ainda diz que bem-aventurado aquele que não se escandalizar nele. Então nós somos bem-aventurados porque nós vimos, conversamos com ele e não nos escandalizamos. Irmãos, quantas vezes Jesus bate a porta do teu coração, você não está nem aí sabendo que é ele que está batendo. Muitas das vezes, alguém prega a palavra para você e você se escandaliza com aquilo. Não, não pode ser o Filho de Deus, não. Filho de Deus fazer isso, Filho de Deus viver uma vida dessa, pois fique sabendo que Jesus não viveu mar de rosas. Ele trabalhou para Deus. Tudo que o Pai mandou ele fazer, ele fez. E o que ele não fez é para nós fazermos. E tem muitas coisas que Jesus fez e muito mais que não foram registradas na palavra do Senhor, né? Porque diz a palavra que não caberia nos livros. Então, creia quando alguém for pregar a palavra de Deus, creia que é o nosso Deus, o Senhor Jesus, que vai voltar a essa terra
para buscar aqueles que creram nele, aqueles que o aceitaram, aqueles que não se escandalizaram nele, mas creram que ele era o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Cordeiro que derramou seu sangue na cruz do Calvário por cada um de nós. Crê? Agora você crê? Leia a palavra do Senhor. Fique com Deus. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Se inscreva aí no meu canal, Vera Fonseca do Amaral. Nosso canal, né, irmãos? Porque muitas das vezes às vezes eu vou deitar, eu ligo e fico ouvindo as pregações, os louvores, né, desse nosso canal, Vera Fonseca do Amaral. Deixa aí seu comentário, ok? E deixa aí seu joinha, para a glória do nome do Senhor. Amém?